Pessoal, todos os conceitos que nós vimos, né, anteriormente, eles são importantes porque aqui é que eles vão ser aplicados na prática. Não adianta a gente começar de uma forma prática, já com o instrumento na sua mão, se você não entender os conceitos anteriores. Então, é por isso que essas primeiras aulas, elas são aulas bastante impactantes, vamos dizer assim, para quem esperava uma outra abordagem, né, mais prática, porque nós temos que estruturar toda a parte prática. Não dá para começar já fazendo medições com paquímetro, micrômetro, enfim. É como se as crianças iniciassem na escola já utilizando o computador e o Word, né? Então elas não iam saber escrever, né? Só ia saber digitar. Escrever efetivamente, na hora de fazer a letra, aí é que ia estar o problema, né? Então a gente está agora entrando na parte prática, né? De acordo com o que vocês já aprenderam aí sobre a teoria. Bom, o primeiro instrumento que a gente vai falar é o paquímetro. É um instrumento bastante usado, né? Alguém quer falar alguma coisa ou não? Não? Então, o paquímetro é um instrumento que ele é bastante utilizado, né, nas medições. Alguém está querendo falar alguma coisinha, pessoal? O Odinei está falando que está travando um pouco. Ah, tá travando. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Será que tá travando para todo mundo ou só para ele, Birê? Deixa eu ver, a Elisângela está digitando alguma coisa aqui. Para mim tá perfeito. Às vezes é a sua conexão, viu, Odinei? Ou a sua ou a minha, a gente precisa ver, por isso que eu tô perguntando, tá? Pro Josué também tá bom. Para mim também tá bom. Então possivelmente seja do Odinei, que acabou de sair da sala. Deve ser a Tá conexão joia. dele mesmo. Tá joia. Então, a gente vai começar a falar, primeiramente, do paquímetro, né? Um instrumento que é bastante utilizado aí na indústria e que tem grande aplicação em diversos ramos, não só na indústria, né? Por incrível que pareça, eu estava num consultório ontem fazendo um procedimento médico e eu vi a pessoa entrar no consultório com o paquímetro. Tomei até um susto, né? Primeiro que o paquímetro estava quase caindo no bolso do cara. Eu falei, meu Deus, ué. E aí depois que era um paquímetro no consultório médico, né? Não é algo tão habitual. Então, assim, para a gente ver que as coisas estão evoluindo. Felizmente, as coisas estão evoluindo e as pessoas estão aprendendo a usar os instrumentos que facilitam aí a sua vida, que dão mais precisão, mais exatidão ao seu trabalho, né? Bom, então, esse é o paquímetro, pessoal. O paquímetro é composto por duas partes principais, tá? São várias partes, mas eu vou selecionar primeiro os dois grandes grupos aqui, que é uma parte fixa, que é essa aqui, ó, eu vou mudar aqui para poder mostrar para vocês. Aqui. Então, essa parte aqui, ó, é uma parte fixa do instrumento, é uma régua fixa, né? O Cleberson, não está aparecendo a apresentação. Não está aparecendo. Não. Então, peraí. Apareceu agora, Iberê? Agora tá aparecendo. Apareceu. Tá joia. Então, pessoal, essa parte aqui, ó, toda que está em amarelo, é a parte fixa do instrumento, tá? Essa parte, ela tem uma graduação, né? Tudo isso aqui, ó. Então, todo esse conjunto aqui, ele é inteiriço, tá? Ele segue aqui, ó, por essa graduação dos dois lados, na parte superior e na parte inferior, tá? E vem até esse finalzinho aqui. Então, tudo isso aqui é a parte fixa do meu instrumento, tá? Depois, a gente tem a parte que é móvel do meu instrumento. A parte móvel eu vou colocar em azul aqui, ó, para a gente poder verificar. Então, tudo isso aqui que tiver em azul, ó, é a parte móvel do meu instrumento. Ou seja, quando eu abro e fecho o meu instrumento,
essas duas partes aqui, azul e amarela, a parte fixa e a parte móvel, elas se deslizam, sendo que a parte em azul, ela desliza sobre a parte amarela, tá vendo? Sobre a parte fixa. Então, a parte móvel do meu paquímetro se desliza sobre a parte fixa do meu paquímetro, tá? Bom, aí a gente vai verificar a parte móvel, tem um zoom aqui nessa parte móvel, e a gente vai verificar as escalas, tanto da parte móvel quanto da parte fixa, tá? Na parte de cima aqui, ó, nesse ponto aqui de cima, da escala fixa, da parte fixa do meu paquímetro, eu tenho uma escala que é em polegadas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 0 polegadas, 1 polegada, 2 polegadas, 3 polegadas, 4, 5, 6 polegadas, e esse paquímetro, ele vai até 6 polegadas, ok? Na parte de baixo da régua fixa, eu tenho a escala em milímetros. Lembram que são dois sistemas diferentes, né? A gente falou sobre isso. Então, eu tenho aqui um sistema em polegadas na parte superior e um sistema em milímetros, tá? Na parte móvel do meu paquímetro, eu também tenho, né, uma escala em milímetros e uma escala em polegadas. Essa escala em polegadas aqui, ó, ela tem uma exatidão, né, uma precisão, uma resolução de 1 sobre 128 avos de polegada. E a resolução aqui da parte em milímetro, nesse instrumento, é de 5 centésimos de polegada, tá? Quando a gente dá o zoom aqui, então, ó, o que eu tenho é essa escala, ok? Então, essa parte móvel, eu vou chamar de cursor, que é essa escala que tem aqui, ó. Essa parte móvel, então, é o meu cursor. O cursor desliza sobre a parte fixa do meu paquímetro, e nesse cursor eu tenho uma outra escala chamada nônio ou vernier. Essa escala aqui de baixo e essa escala aqui de cima. A escala de baixo, milímetro, a escala de cima, polegada. Essas escalas aqui, ó, elas são chamadas de nônio ou vernier. E para que serve isso aqui? Serve para que a gente faça divisões menores do que a divisão que está na parte fixa, na régua do paquímetro, tá? Então, a gente pode fazer uma leitura de frações da parte fixa. Então, eu posso fazer aqui, ó, nessa leitura da escala de baixo, eu faço uma leitura de frações de 1 milímetro. E nessa escala aqui da parte de cima, eu faço a leitura de frações de 1/16 avos de polegada, que é a menor resolução aqui. Tudo bem até aqui, pessoal? Quem tiver dúvida, por favor, tá? Se a gente for desmembrar esses dois grandes grupos, se a gente for desmembrar os dois grandes grupos, né, o fixo e o móvel, a escala fixa do nônio ou vernier, então a gente vai ter outros pontos que a gente vai observar no nosso paquímetro, né? Nomenclaturas que vão ajudar você na comunicação e no entendimento no momento que você for efetuar uma medição. É importante a gente decorar essas nomenclaturas? Sim, é importante. Do mesmo jeito que é importante a gente decorar o nome de uma pessoa, também é importante a gente decorar os nomes do instrumento, porque esses nomes eles são padronizados. E quando você estiver em conversa com uma outra pessoa, né, seja um operador, seja um engenheiro, seja um técnico, é necessário que você entenda o que ele fala e fale algo que ele também te entenda. Então, essa nomenclatura é importante conhecer, tá? Então, ó, aqui a gente tem os dois encostos, né? Um encosto fixo desse lado e um encosto móvel desse outro lado. Fixo, encosto fixo porque está na parte fixa, encosto móvel porque está na parte móvel, no nônio aqui do meu instrumento, tá? Depois a gente tem as orelhas, ó. Então, essa aqui é uma orelha e aqui a gente tem uma outra orelha, tá? Novamente, eu tenho orelha fixa e orelha móvel. Porque orelha fixa faz parte de um conjunto único e orelha móvel faz parte de um conjunto único também, mas deslizante. Depois, a gente tem aqui, ó, na letra 3, uma haste de profundidade. Uma coisa importante é que toda vez que eu movimento o meu nônio aqui para trás, ó, toda vez que eu abro o nônio, ou seja, toda vez que eu caminho nessa direção,
essa haste aqui, ó, ela segue a mesma direção, o mesmo sentido, tá? Isso possibilita, pessoal, que eu faça medições tanto com essa parte aqui do paquímetro, quanto com os encostos do paquímetro, com as orelhas do paquímetro ou com a haste de profundidade, tá? Tudo isso eu posso utilizar para fazer medições no mesmo aparelho, tá? Depois a gente vem para a escala inferior. Como a gente disse, a escala inferior é da parte de baixo, e é essa escala toda aqui, ó, que ela está graduada em milímetros, tá? Então, essa escala aqui em milímetros, e a gente vai ter depois na parte superior uma escala em polegadas. Essa escala aqui, ó, da parte superior é em polegadas. Se vocês se lembrarem bem, esse símbolo inch corresponde a polegadas, e aqui a gente tem um símbolo de centímetros, né? Depois a gente tem o nônio ou vernier inferior, que é esse cara aqui, ó, essa parte de baixo, né? Continua sendo em milímetros, o nônio ou vernier, e o nônio ou vernier em polegada, tá? O impulsor, que é esse número 8 aqui, ó, para que serve o impulsor? Justamente como o próprio nome indica, é para que a gente possa impulsionar o nônio, tá? Então, a maneira certa de eu pegar pelo paquímetro, para que eu possa fazer a impulsão do nônio, para ele se movimentar aqui, ó, nesse sentido amarelo, é justamente tocando nesse número 8 aqui, ó, tá? Então, o meu dedão, ele vai ficar posicionado nesse número aqui, ó, nesse impulsor aqui, ó, para que eu possa abrir e fechar o paquímetro. Depois a gente tem bico fixo, número 10, e bico móvel, número 9. E por último, a gente tem a trava do nônio, tá? A gente vai falar mais sobre o que cada parte dessa faz. Nesse primeiro slide, o importante é que a gente entenda que a nomenclatura de cada parte é importante, tá? Cada parte tem, cada componente do paquímetro tem um nome, e cada nome desse tem importância. A gente precisa decorar eles, a gente precisa saber, tá? Bom, aqui a gente tem uma ideia do que seria, né, o nônio e o vernier. O que é esse princípio do nônio e vernier? Olha só, como eu disse para vocês, aqui do lado esquerdo, a gente tem uma medição de paquímetro com as orelhas do paquímetro, né? Então aqui, ó, eu tenho a orelha fixa e a orelha móvel. Eu posiciono as orelhas para fazer medições de rebaixos, como é esse caso aqui, ó. Percebe que aqui eu tenho um rebaixo? Eu não conseguiria fazer essa medição, por exemplo, com o bico do paquímetro. Ela ia ficar uma medição aproximada, né? Aqui, ó, a gente tem, no segundo quadradinho, a gente tem uma medição que só pode ser feita com o bico do paquímetro. A indicação é que ela seja feita com o bico do paquímetro, tá? No terceiro quadradinho, aqui do lado direito, a gente tem uma medição que é feita com a haste de profundidade. E no quarto quadradinho, aqui do lado de baixo, à esquerda, a gente tem uma medição que é feita com os encostos, né, que fazem parte aqui da parte traseira do meu paquímetro, né, da parte de trás, as costas do meu paquímetro. No filminho aqui, ó, do lado direito, a gente consegue perceber bem como são feitas essas medições, tá? Quais são as possibilidades de uso dessas componentes do paquímetro para medição, ó. Então, as orelhas, por exemplo, eu posso usar para medir rasgo ou posso usar para medir medições internas, coisa que seria difícil de eu fazer com o bico, né? Para a medição de comprimento aqui, de profundidade, ó, eu vou usar a haste do paquímetro, olha lá, ó, a haste deslizante, olha só como ela desliza até aqui embaixo. E a medida que ela desliza aqui embaixo é a mesma medida que as partes do paquímetro vão abrir lá em cima, tá? Então, ó, aqui eu posso utilizar, para medições de ressalto, eu posso utilizar esse apoio aqui, ó, que o meu paquímetro tem, para que eu possa fazer as medições. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Obrigado. Dentro dessas séries possíveis de medições,
o nônio, ele tem uma importância muito grande, porque a finalidade principal dele vai ser o quê? Trazer para uma medida, né, do eupaquímetro uma resolução menor, ou seja, uma maior precisão que é feita, do que vai ser feita na leitura, do que se ela fosse feita somente com a escala fixa. Então, o nônio, ele contém divisões ainda menores, né, frações, do que a numeração que está na escala fixa, tá? A gente vai entender um pouco mais disso no próximo slide. Aqui, eu quero mostrar para vocês as formas corretas de se utilizar o paquímetro para medições, e as formas erradas, né? Que na maioria das vezes a gente não consegue perceber de vez. A gente precisa de muita experiência, né, muito uso prático do paquímetro para poder entender isso aqui, ó. E quando for possível que nós voltemos com as aulas presenciais, a gente vai retomar nas aulas de laboratório todos esses princípios aqui do instrumento para que você possa entender melhor e praticar, né? Algum de vocês tem paquímetro, pessoal, ou não? Ninguém possui paquímetro? Não, eu utilizei bastante. O Josué Desculpa, não fala que entendi. tem no trabalho. A Elisângela utiliza no trabalho também. Eu não tenho em casa, mas já usei bastante. Já usou bastante. Ok. Para quem não tem e tem condições, existem uns que são bem baratinhos de plástico, né, que vende inclusive no R$1,99. Para essa condição aqui que a gente está de pandemia, eu digo para você que seria algo até possível que você utilizasse, pelo menos para você aprender a manusear, ter um certo desenvolvimento, uma certa desenvoltura com o instrumento, tá? Se a gente tivesse numa condição normal, aí a gente ia fazer tudo em laboratório e eu ia falar para você que não precisaria. Mas a gente, estando nessa condição, é interessante que você pratique, né? Então, se puder comprar, aqueles que puderem comprar, eu acho sim que é uma forma viável de compreender um pouco mais do instrumento, tá? Bom, mas voltando aqui, ó, a gente tem uma medição, nesse primeiro ponto aqui, que está marcado como errado, pessoal, ó, eu tenho uma medição que está sendo feita com o bico do paquímetro. O bico do paquímetro, ele possui 2 ressaltos, que são esses ressaltos, que eu vou marcar aqui para vocês, ó. São esses ressaltos aqui, ó. Tá vendo aqui em vermelho que eu coloquei, ó? Esses 2 ressaltos aqui do bico do paquímetro, que são esses ressaltos aqui, ó. Ó. Essas 2 partes, elas são mais baixas do que essa parte aqui do encosto móvel, tá vendo? Elas são mais baixas justamente para que possam entrar em cavidades menores do que essa largura, tá? Então, é importante que a gente não use o paquímetro dessa forma. Por que está errado aqui o que ele está mostrando? Está errado porque ele está usando o bico do paquímetro, quando, na verdade, para essa situação, ele poderia usar o encosto fixo e o encosto móvel, essas partes em amarelo aqui, ó. Por quê? Porque teria uma maior área e daria uma maior exatidão, né, para a forma de medição que ele está utilizando. Assim como está sendo mostrado aqui, nessa condição correta aqui, ó, tá vendo? Da mesma forma, né, caminhando aqui para a direita, a gente tem, da mesma forma, uma medição errada de um diâmetro, né? Por que eu não posso utilizar o bico do paquímetro para fazer essa medição aproximada aqui, ó? Porque eu tenho que ter a igualdade dos 2 lados. Para que eu possa medir o diâmetro, o meu instrumento ele tem que tocar no ponto tangente aqui do círculo, ó, tá? Então, você imagina que aqui eu tenho um círculo e aqui eu vou ter um plano, né? Ó, aqui eu vou ter um plano passando aqui, ó, para que eu possa medir. Da forma com que ele está medindo aqui, está errado, né? Ele não vai ter uma medida correta. A medida correta está sendo apresentado aqui, ó, mais à direita. Com as orelhas do paquímetro acontece a mesma situação. E isso aqui é corriqueiro de acontecer, né? Muitas vezes na pressa,
a gente acaba tentando medir um furo e forçando o paquímetro, né, colocando o paquímetro torto para tentar chegar na medida que a gente quer, né? E isso não é o correto, tá, pessoal? Porque isso é uma forma de se enganar. Depois, outra pessoa que vai medir corretamente vai descobrir que a peça não está de acordo e aí a gente acaba tendo um grande problema, né? A haste do paquímetro, quando for ser usada para medir, para medição, ela também deve estar perpendicular aqui, descer perpendicular ao furo, da mesma maneira que está sendo mostrada aqui nessa figura, ó, tá? Ela desce perpendicular, porque se ela descer inclinada, eu vou ter um erro de medição, ok? Mais algumas aplicações são mostradas aqui, ó, para medição interna, para medição externa. Olha só um exemplo onde eu devo usar o bico do paquímetro, eu não vou usar o encosto, ó. Devo usar o bico. Por quê? Porque o bico, nesse caso, ele me fornece uma melhor confiança na medida, tá? Então, tudo isso é necessário que nós observemos, para que a gente tenha, junto com a medida, né, não só a medida pura, mas junto com a medida, um sistema de medição correto, né? Nós precisamos fazer com que nossa metodologia, o nosso método de medição e o nosso instrumento ele seja compatível para que nós tenhamos um sistema completo de medição correto, tá? Qualquer erro que venha ocorrer aqui, ou com o instrumento, ou com a forma de medir, ou com a peça, ou com a forma de leitura, né, a sua interpretação do instrumento, isso vai causar, um fator de influência para erros de produção, para erros de aceitação do produto, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouco mais sobre essa escala do nônio, né? Na escala de baixo aqui, todo mundo entende que cada risquinho desse aqui, ó, ele corresponde a 1 milímetro ou não? Alguém tem dificuldade com isso? Nessa escala fixa aqui, ó, em azul, cada risquinho desse aqui, ó, corresponde a 1 milímetro, tá? E a distância, esse 1 milímetro é o valor da distância de um risco até o outro. Ok? Todo mundo entende isso? Sim. Beleza. Bom, se todo mundo entende isso, então o que a gente tem, pessoal, ó, no espaço de 1 milímetro, que é esse espaço aqui, ó, que vale 1 milímetro, nós temos essa quantidade de divisões marcadas no nônio, que é exatamente essa quantidade aqui, ó, da escala móvel, tá? Então, olha só, eu não estou falando agora dessas divisões aqui, ó, de 0 até 10. Eu estou falando dessas divisões aqui da escala móvel, que vai também de 0 até 10. Só que essa escala aqui, ó, é um fracionamento desse espaço em amarelo aqui, ó, tá? Então, é como se eu pegasse esse espaço e dividisse em 10 partes menores, como está sendo mostrado aqui, ó. Então, é 1 milímetro dividido por 10. Nesse caso, tá? Nesse exemplo que está sendo mostrado aqui. E notem também, pessoal, que eu falei que é o número de risquinhos que a gente tem aqui, ó, o número de divisões. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisões, tá? 10 divisões. Não é a distância que está marcado aqui, por exemplo, de 0 até 10. Não é isso. Porque nesse caso, eu tenho 20 divisões, tá? Mas eu vou mostrar para vocês isso num próximo slide. Bom, portanto, quando eu faço essa divisão aqui, ó, desse espaço aqui, correspondente ao milímetro, por 10 partes, cada parte dessa vai valer 1/10 de milímetro, tá? Então, o que nós temos aqui embaixo, ó, o que nós temos aqui, nessa escala aqui, é que esse risquinho vale 1/10, 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 esse vale 1/10 e assim por diante. Então, nós temos 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10
e 10 décimos, que corresponde a quanto? 1 milímetro, tá? 10 décimos é 10 sobre 10, né? Que corresponde a 1. Tudo bem, pessoal? Sim. Ok, beleza. Portanto, essa escala do nônio, ela é uma divisão desse espaço aqui, que é o menor espaço que a minha régua fixa mede. A minha régua fixa, a minha escala fixa, ela mede, menor resolução que ela tem, a menor espaço que ela mede é 1 milímetro, que corresponde a essa distância, certo? E o nônio, ele é a divisão dessa distância aqui para um fracionamento ainda menor, ok? Portanto, ó, eu consigo medir até 9 décimos de milímetro, 9 décimos de milímetro, com precisão, tá? Então eu posso, se a gente for parar para exercitar um pouco mais o raciocínio, eu posso medir aqui, ó, a distância de antes de chegar em 1 milímetro. Eu posso medir apenas 1 décimo, se eu quiser. Eu posso medir 2 décimos, posso medir 3 décimos. Como? Através do nônio, através da escala móvel do nônio. Percebam também, pessoal, que uma coisa é bastante importante é que quando eu tenho 1 milímetro, quando eu tenho uma medição exata, a escala do zero, a escala fixa e a escala móvel, elas permanecem unidas, certinhas, ó. Eu não tenho diferença aqui, tá vendo, ó? Olha só, elas estão certinhas. E o 0 e o 10, ó, ele bate exatamente na medida que eu quero. Todos os outros tracinhos, eles ficam ligeiramente, ó, separados, tá vendo? Todo mundo percebe isso? Então, toda medida exata que eu tiver, o zero da escala fixa ou o número da escala fixa que eu estiver fazendo a leitura vai coincidir com o zero da escala móvel, se a medida for exata. E também vai coincidir com o número 10 da escala móvel, tá? Se vocês tiverem dúvida, por favor, perguntem, porque aí a gente volta e explica novamente, tá? Bom, então a gente tem resoluções usuais. Eu quero que vocês gravem bem essa palavra. O que é uma resolução? Resolução é a menor medida que a menor divisão na escala principal que o meu instrumento consegue medir, tá? Então, olha só, a resolução do meu instrumento, ela vai ser a menor divisão da escala principal, que é essa aqui, ó, escala principal e nônio. Na mesma forma, escala principal e nônio. Escala principal e nônio, tá? O nônio, eu vou colocar ele aqui em vermelho para que vocês possam ver, ó. Esse aqui é o nônio e aqui eu tenho a escala principal. Qual que é a menor divisão da escala principal de todas essas réguas mostradas aqui, pessoal? Nessa régua aqui primeiro, ó, qual é a menor divisão da escala principal? Quem consegue me dizer? Todas elas estão em milímetros, tá? Então, na escala principal, em amarelo, contém a menor divisão. Todas elas estão em milímetros, tá? Quem consegue me dizer qual é a menor divisão da escala principal? Ninguém? André, Josué, Lucas, Odinei. O Josué está falando 1 milímetro. 1 milímetro. Perfeito, Josué. Então, ó, percebe que a menor divisão que essa escala aqui, ó, ela consegue medir é 1 milímetro, tá vendo? Como eu sei? Vamos ver quantas divisões eu tenho, de 0 até 1. Então, olha só. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisões, tá? Então, se eu tenho no espaço de 0 até 1 aqui na escala fixa 10 divisões, e esse instrumento faz leituras em milímetros,
Então, eu tenho 1 milímetro para cada divisão, correto? O raciocínio é sempre esse, pessoal. Percebe aqui no de baixo, ó, quantos risquinhos eu tenho? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, no espaço de 0 até 10, eu tenho 10 risquinhos. Esse instrumento faz leituras em milímetros, portanto, eu tenho 1 milímetro por divisão. Ok? Aqui, ó, a mesma coisa, tá? Então, a menor divisão dessas escalas principais aqui, vocês já entenderam que é 1 milímetro, tá? Na escala principal. Na escala principal. Bom, e no nônio, quem consegue me dizer qual será a menor divisão que eu tenho aqui, ó, nesse primeiro exemplo aqui, ó. Nesse nônio aqui, ó, na parte de baixo. Quem consegue me dizer quanto vale esse risquinho aqui, ó? Alguém aí consegue me dizer? 1/10. 1/10, exatamente. Por quê? Por que vale 1/10? Porque eu falei que eu tenho 1 milímetro na escala principal, e esse 1 milímetro eu dividi em quantos risquinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é 1 dividido por 10, tá? 1 dividido por 10, então eu tenho 1 milímetro para cada um. Ou 1/10 de milímetro, né? Isso aqui é igual a 1/10 de milímetro para cada risquinho. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim? Sim. Ok. Agora, eu gostaria de saber, no exemplo de baixo, imediatamente abaixo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, ó. Imediatamente abaixo. Quem consegue me dizer qual é o valor da menor divisão desse nônio? Da escala móvel. Alguém consegue me dizer? O raciocínio, pessoal, vai ser o mesmo, ó. Eu vou pegar o mesmo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 divisões. Se você dividir aí na sua calculadora, pessoal, 1 dividido por 20, quanto que dá? Alguém consegue me dizer? Pega a calculadora aí do celular, do computador, divide 1 por 20. Quanto dá? A Elisângela falou 5 centésimos. 5 centésimos de milímetro. Muito bem, Elisângela. Então, olha só. 5 centésimos de milímetro é maior ou é menor do que 1/10, pessoal? Menor? Menor. Por que eu sei que é menor? 2 casas decimais, ó. Uma aqui é décimo e aqui é centésimo. Lembra disso? Aqui é décimo e aqui é centésimo. Aqui é só décimo, ó. Tá? Então, ó, são 2 casas decimais. Isso quer dizer o quê? Que a exatidão do meu instrumento, ela é melhor. Iberê, eu gostaria só de uma ajuda. Eu sempre confundo aqui e sempre ensino errado. Exatidão ou precisão? Pode repetir a questão aí, Cleberson? Iberê? Oi. Opa, o microfone estava desligado aqui, ó. Ah, tá. Só para mim não falar besteira aqui, para você não ficar bravo comigo. Exatidão ou precisão, Iberê? Isso, é exatidão que a gente fala, né? Exatidão. Lembra disso, pessoal? O professor Iberê, ele comentou isso várias vezes conosco nas aulas, nas aulas anteriores, né? Onde a gente estava falando da nomenclatura, da metodologia, a gente estava falando dos componentes da metodologia, tá? Então, esse paquímetro aqui, ó, esse aqui, ó, que tem mais divisões aqui embaixo, ele é mais exato do que o paquímetro
da parte de cima, que tem menos divisões. Tá? Só um Pois não. comentário, né, para vocês lembrarem. Por que é exatidão, né? A exatidão ela está associada ao erro total do instrumento. A precisão está associada à dispersão dos resultados, né? Exatamente. Então, se eu quiser ter uma melhor confiança na medida, se eu quiser ter uma maior aproximação da medida, qual dos dois instrumentos eu utilizo? O de cima ou o de baixo? Baixo. O de baixo. Ok? E aí, ó, a gente vem aqui para o terceiro caso agora. Se tiver todo mundo, até aqui tiver todo mundo. Pessoal, quem não estiver entendendo, por favor, não fica com vergonha. Pode falar, professor, não entendi, não estou acompanhando, a gente faz de novo, tá? Se ninguém tiver dúvida, eu vou passar para o terceiro caso. No terceiro caso, a gente vai novamente contar o número. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Vamos lá. Eu vou novamente contar o número de risquinhos que eu tenho aqui. Ó. Percebe que nos três casos eu tenho um número ó, de 0 até 10, de 0 até 10 e de 0 até 10, tá vendo? Eu tenho esse mesmo número. Por quê? Porque esse espaço todo aqui, ó, esses números todos, ele corresponde a esse pequeno espaço aqui, ó, tá? Então, ele quer dizer somente referente a esse pequeno espaço aqui, tá ok? Mas a gente tem que contar as divisões, e não os tracinhos, e não se enganar através da leitura do número de 0 até 10. Então, ó, se a gente for contar a quantidade de risquinhos aqui, ó, a gente vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, blá, 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 blá. A gente vai ver que a gente tem 50 divisões. Ó, vão ser 50 divisões até aqui o final. Ou seja, 1 milímetro, novamente, dividido por 50. Pode fazer na sua calculadora aí também, que você, para não ter chance de erro, pessoal, faça na calculadora. Aqueles que confiarem, beleza, mas a gente sempre indica para fazer na calculadora. Se a gente pegar 1 milímetro e dividir por 50 divisões, a gente vai ter um resultado de 2 centésimos de milímetro, tá? Então, para milímetros, aqui, ó, para essa configuração aqui em milímetros, na escala de baixo do meu paquímetro, eu tenho 2 centésimos de milímetro, que é o valor de cada risquinho desse aqui, ó. Então, aqui vale 2, aqui vale 4, aqui vale 6, aqui vale 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30 é o quê? Centésimos de milímetro. 30 centésimos de milímetro é 0,30. Desenhar com mouse é horrível, pessoal. Escrever com mouse. 0,30. Isso é 30 centésimos de milímetro. Tudo bem até aqui, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém ficou na dúvida? Professor, Pois não. então, quanto maior foi o número de divisões do nônio, mais exatidão vai ter na medição? Perfeito. A definição é essa. É isso que eu queria que vocês entendessem. Se todo mundo entendeu isso, eu vou ficar feliz. Quanto maior for o fracionamento, né, que é o número de divisões que você falou aqui embaixo, mais exatidão o meu instrumento vai ter. Tá? E nos paquímetros, a gente tem exatamente essas divisões aqui, ó. Eles podem ter ou 10 divisões, ou 20 divisões, ou 50 divisões. Isso os mais comuns, tá, pessoal? Os mais comuns. Então, quando a gente pega um paquímetro, é necessário que eu veja qual é a resolução desse instrumento. Se ele é de 1/10, se ele é de 5/10, ou se ele é de 2 centésimos. Oh, perdão. Se ele é de 1/10, se ele é de 5 centésimos, ou se ele é de 2 centésimos. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, a resolução do meu instrumento é de 0,1, que é 1/10. Nesse caso aqui, ó, a resolução do meu instrumento é de 0,05, que é 5 centésimos de milímetro. E nesse caso aqui, ó, a resolução do meu instrumento é de 0,02. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso ou não?
Sim. Ok, vou seguir então, tá? Bom, e a leitura com o paquímetro? Se a gente entendeu aquilo ali, vai ficar fácil fazer a leitura. Se nós não entendemos, vai ficar difícil. Por exemplo, ó, nesse nônio aqui, pessoal, esse nônio aqui embaixo, aqui, ó. Qual é a resolução desse instrumento? Quem consegue me dizer? Lembra bem, ó, que a gente... Josué respondeu 5 centésimos. 5 centésimos. Por que que o Josué respondeu 5 centésimos, pessoal? Vamos contar, ó. Uma divisão, duas divisões, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 divisões. 1 milímetro, que é esse espaço aqui, ó, dividido por 20 divisões, novamente, 1 dividido por 20, a gente vai ter um valor de 0,05 centésimos de milímetro, tá? Então, Josué, tá de parabéns, hein? Obrigado. Bom, agora, a leitura, ela sempre vai ser feita através do traço que coincide melhor. E é isso que eu preciso que vocês vejam e entendam com clareza, tá, pessoal? Precisa ter muita clareza nisso aqui, ó. Tá vendo que são várias divisões aqui embaixo, né? As divisões aqui de cima da escala fixa, as divisões do nônio da escala móvel, e todas elas vão possuir sutis diferenças, ó. Olha só como esse traço não coincide com esse outro traço aqui, ó. Olha só como esse segundo traço, ele está diferente desse segundo traço aqui, ó, desse terceiro traço aqui, ó, tá? Olha só como esse aqui, ó, ele está diferente desse aqui. Mas eles vão se estreitando, eles vão se aproximando. Aqui a diferença era maior, aqui ficou um pouquinho menor, aqui ficou um pouquinho menor, ficou um pouquinho menor, até que eu achei aqui, ó, aquele que está exatamente coincidindo, ó. Ele está numa reta só. Isso é fator principal para que eu faça a leitura da maioria dos instrumentos, tá? O traço do nônio e o traço da escala principal, da escala fixa, eles devem coincidir na mesma direção exata. Não pode estar muito pertinho, tem que estar exato, em cima. Tudo bem até aqui? Professor, enxergar aí? fazer um comentário aqui, ó, né? Alguém vai poder falar, puxa vida, professor, mas o 2,5 está coincidindo, mas o 3 também parece que tá, né? Então, olha só, gente, isso aqui é um dos fatores que vão causar aquela questão de variabilidade de leitura de medida, né? Então, coisas como a acuidade visual, né? A capacidade de quem está lendo o instrumento enxergar direitinho e ter a interpretação certa de qual que é o traço que mais se aproxima. Questões como luminosidade, né? Se um ambiente está mais claro, mais escuro, vai ficar mais fácil ou mais difícil o operador fazer essas leituras, né? Então isso é verdade. Essas pequenas variações, elas vão todas estar influenciando na variabilidade dos resultados de leitura de medida aí. Perfeito, Iberê. Perfeito, Iberê. Novamente, é uma fonte de sabedoria inesgotável, né, pessoal? E uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção também é o porquê que eu devo cuidar do meu instrumento, né? Vamos começar já, desde já, a pensar qual é a necessidade de eu cuidar do meu instrumento. Eu preciso cuidar do meu instrumento porque se essas marcações aqui, porventura, elas vierem a se apagar, a se deteriorar, eu vou ter um erro de medida também. Né? Então, instrumento de medição, seja ele qual for, eu preciso cuidar. Pode ser até a trena na minha casa. Eu preciso cuidar dela. Né? Se ela não tiver em condições, ela vai precisar ser substituída. Então, eu vou ter um custo com isso. Em metrologia, na indústria em geral, todos esperam, anseiam, né, por reduzir custo. Tá? Então, é só um ponto aí para que a gente possa entender.
Então, olha só. Ô, Cleberson, Pois só não, um segundinho. Uma pode pergunta falar. do Josué. E se caso não coincidir nenhum traço? Ah, beleza. Se caso não coincidir nenhum traço, sempre, para essa condição, ô José, um dos traços aqui ele vai coincidir. Quer ver? Deixa eu pegar aqui o zoom, ó. Se a gente der o zoom aqui, um desses traços aqui, ó, ele vai ter que coincidir com algum desses pontos aqui, tá? Então, por isso que ele é uma divisão menor. Por isso que ele é um fracionamento dessa parte aqui, ó. Por isso que ele é um fracionamento desse 1 milímetro aqui, ó. Porque ele sempre, né, como ele é uma fração, ele é uma partezinha menor desse aqui. Então, ele sempre vai estar coincidindo com um desses traços da escala fixa. Não importa em qual região ele tiver, sempre vai ter uma coincidência. Se ele não tiver em coincidência, quer dizer que a diferença, a medida que eu tenho, que eu estou tentando, que a minha peça apresenta, ela é menor do que a exatidão do meu instrumento. Então, eu preciso pegar um instrumento ainda mais exato para poder fazer essa medição. Consegui explicar, Ibirê? Sim, deixa eu ver se o Josué entendeu. Ele entendeu. Josué, conseguiu entender? Entendeu. E é isso aí, gente. Sempre a leitura ela vai ter que enxergar qual é o traço que O mais pessoal se está aí ainda ou eu aproxima. caí? Opa, desculpa, tava o telefone desligado. O Josué entendeu, né? E reforçando, né? Sempre a leitura do instrumento ela vai ter que identificar qual é o traço que mais se aproxima da coincidência ali, ó. Eventualmente vão ter dois que parecem que coincidem, né? E aí vai ser a decisão do operador qual que, né, na interpretação dele, qual é o valor adequado aí, né? Mas sempre vai ter algum traço que vai coincidir. Ok, pessoal? Então, ó, primeiro ponto que a gente tem que saber para fazer a leitura, a resolução do instrumento. Eu estou falando com o instrumento que mede décimo ou com o instrumento que mede centésimo. Preciso saber, tá? Então, isso a gente faz como? Já foi ensinado, a gente já entendeu que eu preciso fazer a leitura dos traços, das divisões do nônio. Não é do número, mas sim das divisões do nônio. Depois, eu vou ter que entender que esse nônio, ele vai coincidir, um traço desse nônio, ele vai coincidir com um traço da medição de cima, tá? Então, eu vou verificar qual é o traço do nônio que mais coincide com o traço da escala principal, traço de cima, ok? E depois, a gente vai fazer a somatória do valor da escala principal, que está em milímetros, com o valor da escala do nônio, ok? Então, para a gente entender melhor, como é que ficaria isso aqui? Vou dar um zoom aqui para a gente poder entender melhor. Essa situação, por exemplo. Olha só. Na escala principal, o que a gente tem? 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milímetros. Pessoal, quando esses dois bicos, esses dois encostos aqui, ó, do paquímetro, eles estavam fechados, esse zero estava coincidindo exatamente com esse zero aqui. Lembra que eu falei disso? Lembra? Então, ó, esse zero aqui, ó, quando o instrumento está fechado, ele coincide esse traço aqui, ó, exatamente com esse traço aqui. Tá joia? Conforme eu vou abrindo o meu instrumento, conforme eu vou caminhando aqui para a direita, ó, com o nônio, o meu instrumento vai abrindo. O zero vai caminhando junto. E é através desse zero aqui, ó, que eu faço a leitura da escala principal. Tá? Então, através do zero do nônio, é que eu faço a leitura da escala principal do meu instrumento. Então, ó, quando eu abro aqui o zero, e esse traço coincide com esse segundo traço, eu tenho 1 milímetro exato, tá? Quando está exatamente coincidindo. Quando eu abro mais, e esse traço coincide com o segundo traço, eu tenho 2 milímetros exatos, se estiver exatamente coincidindo, esse com esse. Quando eu abro mais, e coincide com o terceiro, eu tenho 3 milímetros e assim por diante. Aqui, ó, se esse zero ele estivesse coincidindo com esse traço aqui, ó, da escala principal, eu teria 10 milímetros inteiros, certo?
Então, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milímetros inteiros, tá? Se o zero estivesse coincidindo, o traço do zero estivesse coincidindo com o traço da minha escala principal. Como eu estou vendo que ele abriu um pouquinho mais, tá vendo aqui, ó? Que ele ainda ficou um pouquinho mais aberto, ele passou dos 10 milímetros, então é 10, alguma coisa, tá? Então aí a gente vai procurar aqui no nônio qual é o traço que melhor representa esse vírgula alguma coisa. Então eu tenho 10 milímetros inteiros mais alguma coisa aqui embaixo que eu sei que é lida em centésimos de milímetro por causa do número de divisões. Conseguiram entender aqui, pessoal? Ou não? Sim. Todo mundo, ninguém ficou com dúvida mesmo? Josué também entendeu. Entendi, professor. André, Lucas, Odinei. Perfeito. Então, ó, olha só, nós temos aqui 10 milímetros, né? Eu vou voltar aqui, ó, mas, escreva aí em algum lugar que você puder, ou anote na sua cabeça, 10 milímetros inteiros, ou seja, 10,0, mais, qual é o traço que, na opinião de vocês, melhor coincide nessa escala aqui do nônio? É o traço de 1, o traço de 0,5, o traço de 1/10, de 15 centésimos, de 2/10, de 2/10 e meio, de 3/10, de 3,5, de 4, de 4,5. Qual desses traços aqui, ó, representa melhor, está melhor alinhado com o da escala principal? O 3? Isso. O Josué 2, 2,5. Isso, ó, tá entre o 3, tá entre o 2,5 e o 3 aqui, ó. O 2, a gente consegue ver que tem um pequeno dente aqui, ó, tá vendo? Então, entre o 2,5 e o 3 é aquilo que eu faria na leitura. Eu vou pegar os 10,0, então eu vou vir aqui, ó, vou pegar 10,0, que são os 10 milímetros inteiros, né? E vou somar com mais quanto? Eu vou somar com 0, né? Vírgula 25 ou 0,30, se você for escolher, for adotar esse número 3. Quanto que dá essa medida aqui, pessoal? 10 milímetros, né? 10 mais 0, 10, vírgula 25. Então, quanto que é a medida do meu instrumento? A medida que está sendo apresentada aqui, 10,25 milímetros. Ok? Perfeito. Se todos estiverem entendido, então, eu vou passar para a polegada e depois a gente volta e faz exercícios aqui. Pode ser? Eu queria ver se o André, se o Lucas e o Odinei, se eles concordam também. Elisângela e o Josué já disseram que tá tudo ok. Sim, professor. Beleza. Não tá, joia. Beleza, Posso? vamos em frente. Então, ó, até aqui, vocês já têm uma grande fonte de informação, um grande número de informações, né? Agora eu peço que ainda mais atenção, eu sei que vocês estão cansados, mas eu peço mais atenção ainda para a gente poder falar sobre as polegadas, tá? A medição a interpretação dos traços em polegada. Então vamos lá, pessoal, ó. Quando a gente fala de polegada, eu vou ter aqui, né, a polegada fracionária, que é uma fração, é a mesma coisa da divisão do nônio. É uma fração de um número inteiro, de um espaço inteiro. Aqui eu representei esse espaço inteiro, ó, como sendo a distância de 0 até 1, ó. Eu dividi esse espaço inteiro em 16 divisões. Então, nessa escala aqui, ó, superior do meu paquímetro, do meu instrumento, eu tenho do espaço de 0 até 1, 16 divisões, como está sendo mostrado aqui, tá vendo? Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso tudo na escala fixa.
Não estou falando do nônio ainda. Estou falando da parte fixa. Então, nesse paquímetro, eu tenho 16 divisões, ó. Cada divisão, então, vai valer 1/16 avos, né? Então, ó, 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, até eu chegar em 16/16, ó, 16/16, que é igual a 1, né? 16 dividido por 16 é igual a 1, certo? Bom, ótimo. Se aqui, até aqui, a escala fixa ficou bem entendida, vocês vão se lembrar que quando eu tenho uma fração, né, eu tenho que simplificar essa fração até a menor fração possível. 2/16, é possível de se fazer simplificação? É possível. Se eu dividir aqui, ó, por 2 e aqui por 2, eu vou ter como resultado 1/8, tá vendo? 3/16, é possível de se fazer simplificação? Não. Eu não consigo dividir aqui por 3, ou por qualquer outro número, tá? Não vai me dar uma fração exata. Já 4/16, ó, é possível. Se eu dividir por 4, eu vou ter 4/16 dividido por 4, eu tenho 1/4, tá? Então eu divido aqui o numerador e o denominador pelo mesmo número. Lembram-se disso, né? Que nós falamos no início das nossas aulas, tá? Fizemos até exercício, né? Para poder deixar isso bem claro. Bom, isso tudo na escala fixa, tá, pessoal? Escala fixa. Então, ó, paquímetro tá aqui, régua superior, escala superior, fixa do meu paquímetro. Medição em polegada. Como eu devo saber quanto vale cada divisão? Eu vou verificar o número de divisões que tem. Se tiverem 16 divisões, cada divisão vai valer 1/16 avos, tá? Então eu tenho 1/16 avos, 2/16 avos, 3/16 avos, 4/16 avos e assim por diante, até 16/16 avos. E o que eu devo fazer é simplificar essa fração até a menor fração possível, tá? Então, isso é a leitura em polegadas, tá ok? Se vocês não tiverem dúvida, eu vou explicar o nônio. Posso explicar ou não? Sim. Sim, professor, pode explicar. O nônio, ele é uma divisão aqui, o espaço de 1/16. Olha só, hein? Que complicação. O nônio, ele é 1/16, é esse espaço aqui, ó, dividido por 8 divisões. Então, ó, vamos ver quanto que tem o nônio. O nônio está aqui, ó. Esse aqui é o nônio, ó. Olha lá o nônio. Aqui, a gente tem a escala fixa. E aqui em cima eu tenho o nônio. E eu tenho 8 divisões no nônio, ó. Então, eu tenho uma divisão, 2 divisões, 3 divisões, 4 divisões, 5 divisões, 6 divisões, 7 divisões, 8 divisões. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Ele pegou o espaço de 1/16 e dividiu por 8. Se a gente dividir 1/16 por 8, cada valor desse risquinho aqui, ó, ele vai ser 1/128 avos. Ó. Então, 1/128 avos, 2/128 avos, que eu posso simplificar dividindo por 2, e vai ficar 1/64. 3/128 avos, que eu não consigo simplificar. 4/128 avos, que eu consigo simplificar para 1/32. 5/128 avos, 6/128 avos, 7/128 avos e 8/128 avos. E aí, ó, é a mesma coisa do milímetro, né? Como a gente tinha dito lá na nossa leitura em milímetros. Se o zero ele estiver perfeitamente alinhado aqui, ó, a leitura é 1/16. Se o zero estiver perfeitamente alinhado aqui, a leitura é 2/16 ou 1/8. Se o zero estiver perfeitamente alinhado aqui, ó, a leitura é 3/16. Se o zero estiver perfeitamente alinhado aqui, a leitura é 4/16 ou 1/4, tá? Mas se o zero não estiver perfeitamente alinhado, se ele estiver posicionado um pouquinho para cá, ó, eu vou ter que buscar no nônio o traço coincidente e fazer a somatória do valor da escala fixa mais o valor do nônio. Tudo bem?
pessoal? Beleza, professor. Ótimo. Aqui a gente tem uma outra versão da polegada. Aqui, ó, a gente falou sobre polegada fracionária, né? Nós fizemos exercícios ainda dizendo o que era fração, como é que funcionava a fração, e nós falamos que eu podia transformar a fração em decimais, centesimais ou milesimais, né? A polegada, ela ainda pode se apresentar como polegada milesimal. Tá? Isso é uma outra vertente da polegada. E o que é a polegada milesimal? A polegada milesimal, ela tem por característica esse espaço aqui, ó, de 1 polegada, ó, daqui de 0 até 1, esse espaço todo, ele tem como característica 40 divisões, ó. Então, se a gente for contar aqui, eu tenho uma divisão, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar em 40 traços aqui, tá? Então, existe nesse espaço de 0 até 1, 40 traços. Pessoal, novamente, se a gente dividir 1 por 40, faça aí na sua calculadora, por gentileza, e me diga qual é o resultado. Então, 1 polegada dividida por 40, quanto que dá, pessoal? (0,025). Exatamente, ó, é isso aqui, ó, 0,025, tá? Então, se eu peguei o número 1, o espaço de 1, né, e dividi por 40 risquinhos, que são esses risquinhos aqui, ó, tá? De 0 até 1. São 40 divisões, tá? Então, cada divisão, cada risquinho desse, vale quanto? Cada risquinho desse vale 0,025 milésimos de polegada. Por que milésimos de polegada? Porque são uma casa decimal, 2, 3 casas decimais, lembra? Décimos, centésimos e milésimos, tá? Após a vírgula. Portanto, nós temos 0,25, o primeiro risquinho, 0,025. Segundo risquinho, 0,05, por quê? Porque é 25 mais 25, tá? Então, 25 mais 25, eu vou ter 50 milésimos de polegada. Depois, no terceiro, 0,75. No quarto, 0,100. Tá joia? Então, gente, na leitura em milesimal de polegada, quando eu fiz a leitura aqui, ó, da escala fixa, novamente em polegada, eu vou ter, para cada valor desse aqui de baixo, ó, 0,025 milésimos de polegada. Percebe a diferença da escala em milésimos de polegada para a escala em fração de polegada? Alguém percebe a diferença ou não? Tá vendo que aqui na fração de polegada, ó, eu tenho um número para cima, um número para baixo, um número para cima, um número para baixo, ó. Aqui, na milesimal de polegada, não. Eu tenho uma característica muito mais próxima da característica da escala de baixo aqui dos milímetros, né? Então, eu tenho todos os números aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Depois, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Significa que eu vou a 100 milésimos, 200 milésimos, 300 milésimos, 400 milésimos, 500 milésimos, 600 milésimos, 700, 800, 900, 1000 milésimos de polegada. Tudo bem? Beleza até aqui? Aí, faltou a gente falar do nônio, né? A gente falou da escala fixa, mas faltou a gente falar do nônio. No nônio, eu tenho mais 25 divisões, ó. Olha só. Então, o que ele fez aqui no nônio? Ele pegou esse espaço aqui, ó, esse espacinho aqui, que a gente já tinha falado, que corresponde a 0,025 milésimos de polegada, ele pegou esse espacinho aqui e dividiu, ó. Ele pegou esse espaço e dividiu por mais 25 divisões, ó. Tá vendo? Dividiu por mais 25. Portanto, cada tracinho desse, ó, aqui no nônio, ele vale 1 milésimo de polegada. Poxa, beleza, né? Porque se ele vale 1 milésimo de polegada, então, é só eu fazer a somatória completa, né? Ó. Eu tenho aqui 25 milésimos.
Se coincidir esse primeiro tracinho, 26 milésimos, né? Porque é mais um milésimo, certo? Se coincidir o segundo tracinho, 27 milésimos, 28 milésimos, 29 milésimos, 30 milésimos, 31, 32, 33, 34, 35 milésimos, tá? Então, é só eu fazer a leitura, a somatória direta. O valor que eu tenho aqui embaixo, mais o valor do nônio, tá? Tudo bem, pessoal? Posso seguir? O Josué não entendeu, Cleberson. Não entendeu? Qual parte você não entendeu, Josué? Por gentileza. Ele falou essa parte. Deixa eu ver. Essa parte do nônio. Tá. Então, ó, vamos de novo. O que é o nônio, Josué? O nônio é uma divisão, uma subdivisão desse espaço aqui, ó, que é o menor espaço da escala fixa, certo? Foi isso que a gente aprendeu até agora. Esse nônio, esse espaço aqui, ó, ele vale quanto? Alguém quer falar alguma coisa, Virê? Não. Não? É que tem um microfone aberto. Então, ó, esse espaço aqui, ó, ele vale quanto, pessoal? Esse espaço aqui, a gente já viu, né? Ó, que é 0 até 1 polegada, dividido por 40 divisões. Ó, tem uma divisão, duas, três, tal, até 40. Então, ó, esse espaço aqui, ó, esse espacinho em vermelho aqui, ele vale quanto? 0,025 milésimos. Então, olha só, eu já tenho 0,025 milésimos de polegada, tá? Eu vou somar isso com a leitura que eu tiver aqui no nônio. E quanto vale cada risquinho do nônio? Cada risquinho do nônio é esse valor de 0,025 aqui, ó, dividido por mais 25 divisões, ó. Vamos contar quantas tem, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 divisões, tá vendo? Então eu peguei o quê? Esse espaço e dividi por 25. Cada divisão dessa do nônio, então, Josué, ela vai valer 1 milésimo de polegada. Ok? Para eu fazer a leitura completa, eu tenho que fazer a leitura da escala fixa em milésimos de polegada e da escala móvel, que também está em milésimos de polegada, né? Então, ó, nesse caso aqui, ó, se eu for somar mais um tracinho desse, se um tracinho estivesse, suponhamos que esse traço aqui, ó, estivesse coincidindo, tá? Ele é o primeiro traço aqui que vale 1 milésimo. Então, seria 0,025 mais 0,001. E aí eu tenho 0,026 milésimos de polegada. Consegui explicar, Josué? Ele entendeu agora. Beleza. Mais alguém tem dúvida, pessoal, até aqui, ou eu posso seguir? André, Leandro, Lucas, Odinei. Elisângela já trabalha com isso, né? Então tá joia. Se ninguém Peraí, tem o André dúvida... está digitando alguma coisa. Tá. O André entendeu. Beleza? Então, ó, se nós entendemos, né? Então a gente agora vai aprender como é que faz a somatória desses valores para que eu possa fazer a leitura completa do meu instrumento, tá? Então, ó, leitura para a polegada fracionária, ó. É a polegada em que eu tenho uma fração, tá? Não é essa que nós vimos agora, é a anterior, tá? Como eu faço a leitura de polegada fracionária? Primeiro, passo 1. Eu preciso verificar em qual dessas escalas aqui, ó, que eu vou fazer a leitura. Lembre-se, pessoal, a escala de cima, aqui, ó, essa escala é a escala da polegada. A escala de baixo é a escala de milímetro, tá?
no paquímetro, essa é a nossa referência, tá? Então, eu tenho aqui a minha leitura, a minha escala em polegadas, tá? Depois, é uma polegada, eu preciso verificar, essa polegada é uma polegada fracionária ou é uma polegada milesimal? Lembra que a milesimal, ela tem 25 divisões aqui em cima. A fracionária possui apenas 8, que são essas 8 aqui, ó, tá? Do nônio. Então, aqui, eu já entendi que o meu instrumento, esse instrumento aqui que está sendo mostrado para mim, eu tenho que fazer uma leitura nele de polegada fracionária, né, conforme está sendo mostrado aqui, e o nônio é de 1/128 avos de polegada. Então, a resolução é 1/128, tá? Nós vamos procurar agora qual é o traço coincidente, que é esse traço aqui em vermelho, ó. Tá ok? Beleza? Então, como eu faço essa leitura aqui, pessoal? Ó, nessa foto que está sendo mostrada, eu já começo em 4. Esse 4 aqui representa o quê? Quem sabe me dizer? Polegada? Isso. Mas que polegada é essa aqui? 4 polegadas inteiras. Tá? Então, aqui, ó, eu sei que eu tenho 4 polegadas inteiras, 5 polegadas inteiras, 6 polegadas inteiras, né? Se eu for somar 4 polegadas inteiras, então vou colocar aqui o 4, ó, mais... Quanto que vale esse risquinho aqui mesmo, pessoal? Primeiro risquinho aqui vale quanto? Quantas divisões eu tenho de 4 até 5? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, ó, nesse espaço todo aqui, ó, daqui até aqui, eu tenho 16 divisões, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto que vai valer cada risquinho desse aqui, pessoal? O Josué respondeu 0,25, né? 25 milésimos. Não. Aí você errou, Josué. Porque a gente está falando de polegada fracionária. Lembra? 1,16, 2,16, 3,16, 4,16. Então, cada risquinho desse aqui, ó, se eu tenho 16 divisões, se fossem 40 divisões, você estaria correto, Josué. Mas como são 16 divisões, cada risquinho desse aqui, ó, vale 1 dividido por 16. Certo? Beleza? Então, nós temos, ó, 1,16 aqui, 2,16, 3,16, 4,16, 5,16. O zero, ele passou de 5,16 aqui, pessoal, ou não? Ele está para a direita ou está para a esquerda de 5,16? Ó, percebe? Passou, né? O zero? Não, ele não passou. Ele passou. Ó, vamos ver. 1,16, 2,16, 3,16, 4,16, 5,16. Ele passou. Exatamente, ó. Ele passou de 5,16. Então, eu tenho que fazer a somatória de 4 polegadas mais 5,16. Ó. 4 polegadas mais 5,16. Até agora, o que nós temos é isso aqui, certo? Ó, beleza. Então, até agora, o que a gente tem é isso aqui. Ele passou de 5,16, ó. Então, eu vou buscar aqui agora, no nônio, qual é o traço coincidente. Não é? Se ele tivesse parado exatamente aqui, ó, se esse zero, ele tivesse parado exatamente aqui em cima, ó, então a leitura estaria pronta. 4 polegadas e 5,16 avos de polegada. Certo? Mas como ele passou, eu vou procurar no nônio agora qual é o traço coincidente.
Qual que é o traço coincidente? É o primeiro aqui, ó. E o primeiro traço do nônio vale 128 avos de polegada, lembra? Olha lá. 128 avos de polegada. Então, eu tenho que somar aqui mais o quê? 128 avos de polegada. Certo? Como que eu faço essa somatória aqui, pessoal? Somatória de frações primeiro, ó. Eu vou deixar a parte inteira para o final, porque é mais fácil, e eu vou somar as frações, né? Lembram como é que a gente faz para somar frações de denominadores diferentes? Quem consegue lembrar? Eu tenho aqui, ó, 5/16, ó, para somar com 128. Como é que eu faço isso aqui, pessoal? Achar o MMC? Isso. Não, no método mais fácil, ô, Elisângela, a gente pode simplesmente multiplicar esse 5/16 pelo mesmo valor, embaixo e em cima. Então, aqui, ó, eu multipliquei por 8, ó. Pode multiplicar aí, pessoal. Não sou calculadora? 5 por 8, quanto que dá? 40. Multiplica 16 por 8, quanto que dá? 128. Tá? Então, ó, agora eu deixei as duas bases aqui, ó, iguais, em 128. Então, eu posso somar os meus denominadores, ó. Então, eu vou somar 40 mais 1, 128, a base é igual, eu conservo a base e somo os expoentes aqui, né, ó. 40 mais 1, 41, 128. E, por último, eu não posso esquecer das minhas 4 polegadas inteiras, né, que já estava fundamentado para mim aqui no instrumento, né? Então, a leitura completa, quanto que é? 4 polegadas mais 41, 128 avos de polegada. Bom, chatinho, não é, gente? Ô, professor, Pois aí no caso, então, acabou aí, não tem como simplificar, né? não tem como simplificar, tá vendo? Porque eu não tenho nenhum número que eu consiga dividir aqui e aqui para deixar menor a fração. Então, a leitura completa é 4 polegadas e 41, 128. Conseguiram entender ou não? Eu entendi agora. Sim. Eu só não consigo imaginar o que tem essa medida. Ah, o que tem essa medida? Ah, é só um exemplo, tá, Elisângela? Mas pode acontecer de você encontrar, principalmente, né? A gente sempre pensa no nosso trabalho mais corriqueiro, né? Provavelmente você deve trabalhar com peças de escala pequena. Mas quem trabalha, por exemplo, com turbina, né? Quem trabalha com petróleo, essas empresas que fornecem instrumentos, elas trabalham com essas magnitudes aqui de escala, né? E aí você pode ter certeza que vai ainda superior, né? Bom, o que eu preciso... Você ia falar alguma coisa, Elisângela? Desculpa. Não, opa. Eu ia comentar que em situações experimentais é comum a gente pegar as medidas, é possível, não é comum não, mas é possível a gente pegar medidas mais diferentes assim, né, quando a coisa é experimental. Verdade. Pessoal, então, ó, o que a gente tem que gravar, né? Quando eu tiver... Isso é uma dica prática, tá? O que eu tenho que gravar quando eu tiver com um paquímetro em polegada fracionária? Eu tenho que gravar que quando eu multiplico em cima e embaixo por 8, eu chego no valor de 128. E aí é só eu fazer a somatória dos dois valores aqui de cima, tá? Então, ó, isso é o pulo do gato, né? Porque aí a gente consegue fazer de uma forma mais fácil. Antes, né, a gente tinha paquímetros, não sei se o Iberê se lembra, que as divisões aqui em cima, ó, elas podiam ser por 128, por 32, por 64, lembra disso, Iberê? Sim. Então, pessoal, era Deus nos acuda, né? Principalmente quando a gente, na época de Senai, quando a gente estava aprendendo ainda,
Era um Deus nos acuda ter que fazer todo esse monte de conta, e aí a gente se embananava. Hoje em dia, a maioria dos paquímetros, eles possuem já essa divisão de 1/128. Pode ser que você ainda encontre uma divisão diferente, né? Por isso que nós explicamos aqui como é que você deve fazer para você achar a resolução do instrumento. Mas o mais frequente, né, é que se tenha 1/128 avos de polegada, tá bom? Alguém com dúvida? Posso seguir? Bom, Pode ser. aí a gente vem para as recomendações e usos do paquímetro, né? Cuidados com o uso do paquímetro. Não só com o paquímetro, tá, gente? Mas com todos os instrumentos de medição. Recomendações essas que são da Mitutoyo, tá? Eu fiz um curso lá e eles me cederam um material que é esse material aqui que eu estou passando para vocês, tá? Então, para você poder ter uma melhor medição com o seu instrumento e uma vida útil mais produtiva, né? Uma medida mais produtiva do seu instrumento, você deve aprender primeiro a selecionar qual é a exatidão, né, a capacidade e a exatidão do seu instrumento, né? Verificar se esse instrumento está se movimentando bem, o cursor, se é suave, se ele não tem folga, se ele não tem nenhum tipo de dente ou alguma incapacidade, né, alguma coisa que impeça essa variação, né, essa movimentação. Evitar choques, arranhões e oxidações, manter sempre esse instrumento em um local limpo, evitando poeira ou óleo ou outros materiais, né? Não expor ao calor, nem inclusive aos raios solares, tá? Porque podem danificar inclusive a gravação do seu instrumento. Examinar se as peças que você vai medir, elas estão isentas de rebarba para que elas não possam danificar os pontos de contato aí do paquímetro. Sempre que possível, utilizar o tipo de paquímetro adequado, a gente vai ver que são vários tipos depois, né? E nunca executar medições em peças, né? Que sejam recém-saídas aí da máquina e que ainda tenham um desequilíbrio térmico, né? Que possuem aí uma variação de temperatura. O cara acabou de usinar a peça, eu vou lá e pego a peça para medir. Isso não é legal. Eu sempre tenho que deixar ela entrar numa estabilidade térmica, né? Com o ambiente, para que eu possa fazer a medição. As orelhas, né, elas são unicamente para medir ranhuras, furos e partes congêneres ali, como nós vimos, tá? Manter sempre as pernas, né, do paquímetro dentro do plano de medição, né? Então, por exemplo, quando a gente vai medir o diâmetro de uma barra, manter os bicos de medição no plano da seção transversal da barra, né? O diâmetro interno do furo ou de um cilindro, manter as orelhas perpendiculares, tudo aquilo que a gente viu nos desenhos lá mostrados nos slides anteriores. Evitar o erro de paralaxe. O que é esse erro de paralaxe? É exatamente o erro de leitura, né? Eu não vou... Toda a leitura do meu instrumento, ela deve ser feita perpendicular. Sabe o que é perpendicular, pessoal? 90 graus, ó. É perfeitamente, tá? Então, eu tenho que estar de frente para o meu instrumento. Eu não posso estar a 45 graus, a 15 graus, a 30 graus. Se eu tiver em outro ângulo que não seja de 90, com relação à escala do meu instrumento, eu vou ter um erro de medição. A gente nunca deixa também o paquímetro travado, né? E a haste da vareta de medição, a gente sempre verifica se ela está em apoio perpendicular com o furo que está sendo medido ou a ranhura que está sendo medida. Tá? Fora isso, paquímetro sempre limpo, sempre guardado na caixa, sempre que possível, né? Ao terminar terminar a medição, eu limpo com um pano limpo ou uma estopa limpa. Na verdade, o pano é melhor do que a estopa, porque a estopa solta fiapos, tá? Então, sempre com um paninho limpo, lubrifico e devolvo ele na caixa. E antes de eu utilizar o meu instrumento novamente, eu vou unir as duas pontas para ver se passa a luz. Se passar a luz, eu preciso mandar o meu paquímetro para aferição, tá ok? Então, esses são os cuidados aí, que eu vou deixar para que vocês leiam, né? Para que a gente possa falar na próxima aula. Tudo bem, Iberê? Perfeito, perfeito, Cleberson.
Na próxima aula, então, a gente começa desse tópico aqui, ó, que é a calibração e o ajuste do paquímetro, tá, pessoal? Hoje eu acredito que foi muita informação e eu vou pedir para que vocês estudem um pouco sobre o que foi falado, vejam vídeos, telecurso, tá? Porque eu acho que isso vai ajudar bastante vocês aí. Depois, na próxima aula, a gente fala sobre calibração, sobre os erros, os tipos de paquímetro, e a gente treina um pouco dessas leituras aí. Tá ok, gente? Sim, professor. Ok, professor, beleza. Então, Iberê, tudo bem assim? Maravilha, perfeito, combinado. Parabéns, obrigado, professor, pela aula. E a aula que vem nós vamos ver, então, praticar, né? Que é isso é o que... Vamos ver se o pessoal está entendendo. Aí, o pessoal que entender isso vai fazer a atividade com tranquilidade. Exatamente. Muito obrigado aí, viu, por tudo. Obrigado, Josué. Obrigado, Lucas, Leandro, os alunos todos, a Lisângela, André, o Dinei, todos vocês aí que estão participando com a gente, muito obrigado, tá? Desejo a vocês aí um ótimo final de noite.